Pois é, galerinha, a JBL simplesmente lançou aqui a linha Authentics, que simplesmente ninguém tava esperando. Eles só colocaram no site e tá aí, ó, caixa nova. Mas essa caixa aqui, cara, ela veio com uma premissa bem bacana, além do design, né, bem vintage, vamos dizer assim, né, eu acho que é o objetivo mesmo. Mas o que rola é que eu acho que a gente vai conseguir alcançar uma fidelidade sonora maior e também graves bem mais interessantes, porque o sub dela, cara, é na parte de baixo. Ó, tô todo me arrependendo aqui só de pensar. Mas vamos lá ver o que eles oferecem pra gente nesse modelo. A primeira coisa é o Superior Acoustic Design and Performance. Extremely English. Mas basicamente é o resumo do que eu acabei de dizer, tá? Realmente a gente pode esperar uma qualidade de som bem superior ao que a gente já tá acostumado da JBL. Alguma coisa talvez que se aproxime ali da Harman Kardon. Inclusive eu acho bem complicado que a Harman não pensou em lançar um modelo desse aqui antes, já que tem muito mais a cara deles, esse design aqui mais antigo e tudo mais. Enfim, vamos lá. Além do mais, ela vai ser compatível com as assistentes vocais. Aqui na caixa eles colocaram duas assistentes vocais, mas fiquei meio confuso, admito. Logo embaixo eles também colocam que vai ter Bluetooth, AirPlay 2, ou seja, vai funcionar via Wi-Fi com seu iPhone, podendo ali, quem sabe, vamos rezar uma conexão com a linha Wi-Fi da JBL, pelo amor de Deus, se não tiver, aí é neurose, é cuspir na minha cara. Além do mais, você vai conseguir conectar ela ao seu conjunto de alto-falantes da sua assistente inteligente em casa, tá? Seja aquele brinquedinho da Amazon, que eu não vou falar o nome porque eu tenho amor a vocês, para não ficar ativando à toa na sua casa, ou também a assistente do Google, se você tiver, você pode acrescentar aqui ao seu grupo de alto-falantes, ela vai reproduzir em todos ao mesmo tempo. E a última informação aqui é que ela vem com Chromecast da Google, né, inbuilt-in, ou seja, já tá ali dentro do aparelho. Achei também meio esquisito, mas eles usaram esse termo, enfim, eu acho que é só pra dizer que tem compatibilidade. E agora já vale a pena eu entrar aqui em detalhes com vocês, porque a gente vai ter três modelos desse daqui, né? Esse daqui é o Authentics 300, a gente também vai ter o Authentics 200 e o Authentics 500. Eu peguei propositalmente aqui o modelo do meio, e por quê? Porque esse modelo aqui vem com 8 horas de bateria, assim como a gente também tem uma bateria no modelo 200. Já o modelo 500 só vai funcionar na tomada e eu acredito que é uma questão de potência. Se eles colocassem uma bateria no modelo de 500, eu acho que não ia dar conta, né? Eu acho que a bateria não ia durar praticamente nada, já que aqui a gente tem 8 horas de bateria para ter uma potência de som, uma qualidade de som maior. Se eles colocassem uma bateria no modelo de 500, eu acho que não ia dar conta, ia ficar bem abaixo do esperado e aí vinha vocês aqui reclamar. Então, nesse caso aqui, realmente não tenho como dizer que foi uma decisão, olha, quase não saiu, e tá difícil a dicção hoje. Mas eu acho sim que foi uma decisão inteligente da JBL. Eu escolhi aqui o modelo do meio justamente para tentar encontrar o melhor dos dois mundos. E para quem se pergunta, mas o que tem como diferença? E ó, enquanto eu tava olhando aqui a cola, eu descobri um negócio interessante, né? Que eu acabei de falar para vocês que eu dou apoio à JBL não ter colocado bateria no modelo maior. Mas eu acabei de ver aqui que o modelo 200 também não tem bateria. Aí foi bem burro mesmo. É pra tu não comprar esse modelo, tá? Não vou nem falar a especificação aqui, esquece, vamos 300 ou 500. Até porque a única diferença entre o modelo 300 e o 500 é a disposição de uma bateria e também o Dolby Atmos, que a gente vai ter no modelo 500, no modelo superior, e aqui, infelizmente, eles não colocaram acesso, mas honestamente, é o tipo de feature que pouquíssimas pessoas usam. Então, tá bom. Vai, vamos lá. Tô só realmente impressionado que eles não foram capazes de colocar uma bateria no modelo menor. Isso aí não desce, nem considera comprar, tá? E falando em preço, pra quem aqui tá curioso com relação aos valores, nesse modelo aqui eu paguei R$399, muito provavelmente, ó, vou até confirmar pra vocês aqui ao vivaço, pra não falar uma besteira aqui, ó, o modelo 500 vai estar por R$599, tá? Uma diferença de 200 euros ou também $200. No Brasil ainda não sabemos, porque ainda não está disponível. Mas se eu pudesse dar um chute aqui, pra quem tem interesse em comprar, você vai pagar alguma coisa próxima de uma Boombox 2 ou talvez de uma Boombox 3. Eu já adianto logo, tá? Um preço entre R$1.800 e R$2.000 eu acho que é o equivalente. Fora isso, mais nada, não compra. Vamos lá, ó. Unboxing, já enrolei demais. Inclusive, eu acho que eu falei muito até. Eu acho que eles podiam ter dado uma repaginada nessa caixa, né? Porra, uma caixa vintage dentro de uma outra caixa meio standard, sei lá. Enfim, temos aqui, ó, desenhozinho dos outros modelos. Além do mais, aqui dentro da caixa a gente vai encontrar papelzinho com garantia e tudo mais, tá? Uma proteção bacana aqui, assim como a gente tem na Boombox 3 e Boombox 3 Wi-Fi. Tem uma seta aqui, esquisito isso, hein? Beleza. Vamos lá. Temos aqui a caixa embalada num paninho. E olha, que isso, hein? Rapaz, ó, construção premium aqui. Eu tô impressionado. Olha quão bonito aí. Eu tô sem palavras. Sem palavras. A JBL conseguiu me impressionar. Cara, tá muito bonito. O acabamento é premium, meu amigo. Que é isso, rapaz? Toda essa parte aqui, cara, é tudo em metal. Olha aqui o nome. É pesado também a bichinha, cara. O acabamento aqui, ó, um tecido que parece muito couro. Não sei se é couro, tá? Porque eles falam que essa caixa aqui já tem uma pegada um pouco mais ecológica, mas é premium mesmo. Não é neurose. Não é só pra mostrar, é só pra inglês ver. Além do mais, temos aqui um logo da JBL bem discreto
discreto. Nas laterais aqui, ó, você também vai ter o logo dos dois lados. Na parte de cima, eles colocaram uns comandos a mais aqui pra gente também. Espero que esteja focando, peraí. Olha aqui, ó, a gente tem um pouco mais de botão, inclusive até alguma coisa que se aproxima de um equalizador um pouco mais analógico aqui. Cara, tá bem bonito. Ó, eu realmente estou bem surpreso. A gente tem aqui também uma etiqueta na parte de trás da caixa e uma caixa só com cabo carregador, beleza? Mas eu realmente tô sem palavras, gente. Difícil isso acontecer aqui, inclusive. Eu calar minha boca. Se preocupar até, cara, com uma proteção aqui pra parada de cima. Realmente os caras se superaram. A gente também vai ter essa alça aqui de cima, gente, com uma proteçãozinha do mesmo tecido aqui do acabamento da caixa, tá? Que parece mesmo um couro. E já adianto logo, tá? Aqui na parte de trás a gente tem uma entrada que eu nunca em nenhuma outra caixa de som que já passou aqui no canal eu já vi. É bem diferente, olha aqui, ó. Eu tô falando dessa entrada RJ45 bem aqui embaixo pra você ligar direto o seu cabo Ethernet, tá? Eu acho que é assim que fala em português, né? Mas é só pra você não precisar usar o Wi-Fi da caixa. Você pode conectar ela direto via cabo. Além do mais, você tem aqui uma entrada auxiliar, é isso mesmo? Estou falando besteira. Então é isso aí. A entrada auxiliar, também uma entrada USB-C e aqui a entrada da alimentação, tá? Que vai ser aquele cabo que vocês já conhecem, aquele cabo em formato de H. E só dando um foco um pouco maior aqui nos botões da parte de cima, a gente vai ter aqui o botão de volume, play, pause, mais um pouquinho ali pro lado o botão de Bluetooth, ligar, desligar a caixa e também o botão Moments da linha JBL Wi-Fi. Por isso que eu estou aqui com a esperança que dê pra gente conectar as duas. E pra terminar aqui, a gente vai encontrar praticamente um equalizador meio que analógico, né? Porque a gente vai ter o agudo e o grave pra poder mexer aqui manualmente. Enfim, vamos ligar aqui a criança, tá? Porque tô realmente ansioso pra gente poder testar esse som aí, pra ver se tem toda a qualidade que eles estão falando. Vocês podem ficar tranquilos que eu tô tão ansioso quanto vocês aí, tá? Realmente tem um design bem bacana esperando a gente aqui, então que o som seja coerente. Vamos lá, tô conectado, vou deixar aqui o volume mais ou menos ali em 50%, como vocês já estão acostumados aqui no canal, beleza? Agora vamos deixar a bichinha trabalhar e mostrar pra gente pra que ela veio. O radiador passivo, cara, ele funciona, inclusive eu nem mostrei, né? Olha ele aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, cara. E funciona bem, hein? Funciona bem, 50% funciona bem. Se eu aumentar ele aqui, dá? Ih, rapaz, ó. Fica um LED aqui na parte de cima. Olha aqui. Cara, 50%. Eu tô sem palavras mesmo. 50% essa caixa aqui encontrou um grave que dificilmente eu vi aqui em 3 anos testando caixa de som. Teve até uma informação aqui que eu esqueci de dar pra vocês, que essa caixa aqui, ela vem com 2 microfones na parte de cima. No caso, são esses 2 microfones aqui, ó, bem em cima dos comandos, tá vendo? 2 entradinhas aqui. Isso daqui vai servir pra ela fazer uma ecolocalização, ou seja, aonde você vai posicionar a caixa, ela vai meio que ter o retorno de som e ela vai fazer um autobalanceamento a fim de entregar o melhor resultado pra você. E olha, cara, que resultado sensacional. Bicho, eu tô realmente... Sabe quando você não tem absolutamente nada pra falar? Nada. Você só tem... Eu só tô curioso pra ver a próxima etapa. Por quê? 50% esse grave e esse subgrave. Ó, temos aqui um futuro, hein? Futuro! Na segunda música eu vou aumentar aqui o volume pra 70%. 75%. Aí. É doideira, hein? É doideira, hein? Você sente o ar, moleque, aqui embaixo, tá ligado? Fala um negócio pra vocês aqui.
De coração mesmo, tá ligado? Vocês sabem, vocês estão aqui no canal há um tempão, vocês sabem que a JBL acima ali de 75, 80%, que eles têm o hábito de jogar agudo pra caramba pra gente, esquecer grave e só entregar volume, tá ligado? Nessa caixa aqui, eu acho que ela vai entregar um espetáculo. Porque até agora eu não consegui criticar alguma coisa dessa caixa. Ela tem um balanceamento que entrega perfeitamente tudo pra gente, agudos no lugar. Muito difícil de ver isso na JBL, tá? Que como eu falei, ainda agora tem agudos que são ali um pouco mais elevados mesmo. E é importante vocês entenderem isso, porque a gente consegue perceber, dificilmente quem não tem uma orelha muito treinada, consegue perceber a diferença de médio pra médio grave, de grave pra subgrave. Eu não tenho a orelha muito treinada, e o que eu falo aqui pra vocês realmente são os meus sentimentos transparentes, tá ligado? Mas você consegue muito bem diferenciar uma caixa que entrega muito agudo e muito grave, e você sente a falta de alguma coisa ali no meio, que, bom, o nome já tá aí pra vocês, né? Médio. E aqui a gente tem um som, mas ele tá balanceado de um nível que eu não consigo. Eu não consigo. Então, ó, sem falar mais nada, vamos lá simplesmente ativar aqui. Última música, último teste, 100%, e, mano, eu só quero realmente encontrar uma surpresa muito bacana aqui. Vamos lá. 100%. Agudos perfeitos, perfeitos. Não perturba nada, eu tô do lado. Mano, o som é muito bem balanceado, muito bem. Sensacional. Vai rolar dança hoje, hein? Vai rolar. Vai rolar. Vai acontecer. Me empolguei, hein? Me empolguei. Não. Não é volume! Não é volume! Nem tudo é volume nesse mundo, tá ligado? E se você está procurando qualidade com um preço bacana, além, é claro, de novidade, Wi-Fi, essas coisas todas, esses frufru todos que vocês gostam aí, tá? Mas se você está procurando tecnologia, qualidade, você não quer saber de uma caixa que vai perturbar Deus e o mundo, além, é claro, também, né, de ter uma construção premium. Não vou negar, a construção está muito bonita, está premium, um som balanceado como você não vai encontrar em lugar nenhum. Ela não vai te entregar potência, vai te entregar qualidade. Eu já tava aqui pensando em fazer comparativo com a Boombox. Eu acho até que eu posso trazer esse vídeo aí pra vocês, não vou enganar que eu estou curioso pra ver o resultado, a gente tem que descobrir isso junto. Mas eu não acredito que ela vai superar a Boombox, entendeu? Ela vai ali entregar bem mais qualidade do que a Boombox, que vai entregar muito mais agudo no último volume pra gente. E aqui, cara, isso aqui é pra quem é muito exigente, tá ligado? Então não é uma caixa que vai servir pra todo mundo, que vai agradar todo mundo. Agora eu entendo por que a JBL precisou fazer uma linha à parte pra ela, porque realmente não tem como competir. Só mais uma vez, tá? Me deixou muito curioso pra ver como que a Harman vai lidar com isso. Pra quem não sabe, a JBL e a Harman fazem parte do mesmo grupo da Samsung. É doideira, né? Apesar de cada marca ali guardar sua independência, gente, elas têm que ter um senso ali de concorrência, tá ligado? E aqui eu vejo uma concorrência forte pra Harman. Eles precisariam talvez alcançar um outro patamar pra deixar esse espaço aqui um pouco mais premium, um pouco mais entrada premium pra JBL. Porque em matéria de som, pra quem já testou aqui Bowers & Wilkins, Harman Kardon, devia ler, olha aí, devia ler, a gente tem pela primeira vez um som que se aproxima nesse nível, tá ligado? Eu queria poder falar muito mais aqui pra vocês, mas vai ser muito repetitivo, porque eu não vou conseguir sair disso. Qualidade e
É isso. Se essa caixa aqui chegar por até R$2.000, pra vocês que são mais exigentes com relação ao som e que infelizmente não tem condição de comprar nenhuma caixa mais recente com a mesma potência, tá? Da parte da Harman Kardon, então, sei lá, a BW pra você também é muito cara, uma Bang & Olufsen pra você também é muito cara, aqui a gente vai ter um modelo de entrada que vai corresponder perfeitamente. E eu acho que sim, pode ser que venha pra substituir uma linha Studio aí da Harman, que eu nem sei se eles continuaram depois da Studio 8, que pra mim foi um fracasso, tá? A Studio 7 e a Studio 8 são duas caixas que têm muitas semelhanças, tá ligado? E se o objetivo era deixar o caminho livre pra JBL, tá aqui. Muito bem feito esse trabalho e é o que eu tenho pra dizer. Então assim, se esse vídeo aqui foi útil pra você, eu te convido a deixar o seu like aqui, tá? Pra ajudar na produção do canal, né? A caixa não foi de graça, ninguém mandou nada pra mim, eu comprei com o meu dinheiro, então se você quiser deixar o seu likezinho, fica à vontade. Além do mais, vou deixar aqui também o convite pra você se inscrever aqui no canal, não perder nenhuma novidade. Pode já deixar aqui nos comentários o que você quer ver como comparativo com esse modelo. Como eu falei, tá? Eu pensei na Boombox, mas eu quero saber o que vocês acham. Eu tenho aqui também a Harman Studio 7, quem sabe, né? Pode ser um resultado. E se você quiser ver os outros modelos da linha Authentics, eu vou contar muito com o engajamento desse vídeo aqui, tá? Então, se você quiser ver outros modelos, assista os vídeos por completo, deixa like, deixa comentário, interage, compartilha com os amigos, enfim. O que não faltam aí são opções. E se você quiser comprar esse modelo aqui em avanço, porque ainda não está disponível no Brasil, você sempre pode passar pela Reds Delaware. Pra quem não sabe, eles fazem redirecionamento e enviam mercadorias pro Brasil. E esse vídeo aqui nem estava patrocinado, tá? Mas é sempre bom recomendar um serviço que funciona, eu só vou deixar vocês atentos com relação ao peso, porque o peso dela pode prejudicar muito esse envio. No mais é isso, vou deixando aqui aquele abraço, aquele beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, valeu e fui! A confusão que a JBL vai causar agora vai ser muito grande. Cara, é sério, de boa, eu não consigo entender como que essas empresas funcionam, como que a Harman deixou esse espaço aberto pra JBL. O nicho da JBL era outro, talvez seja só uma linha à parte pra comemorar aqui, né? Eles colocaram aqui, ó, som autêntico da JBL desde 1946. Então, assim, talvez eles tivessem ali, né? Eles abriram uma exceção pra JBL lançar esse modelo aqui. Enfim, eu acho só que vai ficar um pouco confuso, mas em termos de qualidade, realmente eu não tenho nada aqui pra deixar além pra vocês. A caixa tá sensacional, só preciso encontrar agora um modelo perfeito pra gente comparar, né? Ou vários modelos pra gente comparar. Como eu falei, vai depender muito do engajamento do vídeo. Então é isso, vou lá, vou encerrar esse vídeo, vou mandar tudo pro Pedro editar. Tamo junto, valeu Pedro, beijo no seu coração, meu amigo. Valeu, um abraço, fui, tchau!